Olá, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Hoje vamos falar sobre farmacologia de ansiolíticos e hipnóticos, que são fármacos que vão mexer com o sistema nervoso central, já que eles vão tratar ansiedade, insônia. Lembrando que quando se fala sistema nervoso central, né, temos a presença de quê? De neurotransmissores, que no caso, como podemos mostrar na imagem, adrenalina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, GABA, glutamato, serotonina, endorfina. Você observa a importância deles, porque o que vamos falar hoje é o GABA, que é o calmante. Aqui eu mostro para vocês como é que é o neurotransmissor e o que acontece quando ele apresenta uma deficiência. No caso, podemos observar ali, né? O GABA, uma deficiência vai provocar convulsões e desordens de movimento. Se for a serotonina, depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo, sensibilidade, a dor, ansiedade. Então, esse no caso é a deficiência. E se for no excesso, a GABA teria depressão do sistema nervoso central, depressão respiratória e sedação, assim como os outros neurotransmissores mostrados aqui. De maneira geral, se observa isso, que em doenças neurodegenerativas, como no caso a dopamina, a acetilcolina, eles estão, no caso, presentes. No caso da farmacologia ansiolítica, né, vai tratar a ansiedade. De acordo com dados da OMS, em 2016, falava que 30%, no caso dos brasileiros que moram paulistanos, são atingidos pela ansiedade. Outro estudo em 2014 afirma que 30% dos mesmos paulistanos eles sofrem algum tipo de perturbação mental, entre elas a principal, a ansiedade, que afeta quase o 20%. Já um relatório dado pela OMS em 2019, ele aponta o Brasil como país da ansiedade, com o 10%, quase aproximadamente o 10% da população, 18,6 milhões de brasileiros, vivem com esse transtorno. Então, entrando, o que é ansiedade? Ansiedade, primeiro, é um estado emocional, na qual a pessoa se apresenta inquieta, apreensiva ou assustada, frente a coisas desconhecidas muitas vezes, as quais não tem controle, a qual provoca a ela ameaças ou perigos, sensação de vulnerabilidade. Um conceito dado por Ronald J. Coolidge. A ansiedade, então, é um distúrbio mental, um transtorno de etiologia que pode conhecida ou desconhecida. A sintomatologia, no caso, normalmente, ela provoca tensão, apreensão e inquietação. Mas quando a ansiedade ela se torna grave, ela provoca taquicardia, tremores, sudoração ou sudorese e palpitações. É bem parecido com o que acontece no medo. Assim mesmo, podemos encontrar ela também como do tipo intensa, crônica e debilitante. E a partir dessa última que nós falamos, a intensa, crônica e debilitante, que se parte para os tratamentos. Um deles é a psicoterapia. Também tem os fármacos ansiolíticos, que eles vão causar alguma sedação, no caso, o qual torna eles hipnóticos, indutores do sono. Os diferentes tipos de ansiedade que eu normalmente coloco, eu estou assim resumindo aqui nesse slide, né? No caso tem o TAG, ansiedade social, síndrome do pânico, medos, fobias, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo. Os fármacos que vamos falar são os ansiolíticos e também fármacos hipnóticos sedativos. Para tratar a ansiedade, você tem que partir a partir destes grupos farmacológicos, no caso. Benzodiazepínicos, a gente vai falar um deles, né, dos antagonistas beta-adrenérgicos, como o propanolol, que ele trata os sintomas que provoca, já tínhamos falado a taquicardia. Temos os anticonvulsivantes, valproato, a buspirona ou alguns antidepressivos, como a fluoxetina.
e antipsicóticos atípicos. Assim mesmo, na sua imagem do seu lado esquerdo, ele mostra outro tipo de hipnóticos, como os antihistamínicos, alguns tipos de barbitúricos, como o fenobarbital, um dos mais conhecidos, antagonistas benzodiazepínicos, flumazenil, que é contra... Ele é um antagonista, então um antídoto frente a uma intoxicação provocada por um benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos são os mais utilizados, são seguros e eficazes, porém não são a melhor escolha sempre frente à ansiedade e insônia. Isso se deve, no caso, porque os outros eles são mais específicos, mas e quem são esses outros? Aí temos o quê? Os inibidores seletivos de captação de serotonina, já tínhamos falado de serotonina, mais envolvida com quem? Com ansiedade. E os hipnóticos não benzodiazepínicos e os antihistamínicos, quando a gente vai falar de insônia. Nós temos um gráfico que estou mostrando aqui para vocês, na qual avalia a resposta frente a quê? A dosagem versus a dosagem tanto de barbitúricos como benzodiazepínicos. Observamos que os barbitúricos eles seguem uma linha reta, então a maior dose, a resposta vai aumentando. No caso de ansiolítico, ele passa para sedação, para hipnose e para, no caso, anestesia e até induzir um coma. Já os benzodiazepínicos, eles começam bem, ansiolíticos, sedação e hipnose, como pré-anestésicos, mas à medida que a dose aumenta, eles têm uma queda, o que torna eles mais seguros em não desenvolver que é uma depressão respiratória. Neste outro gráfico, podemos observar uma comparação entre, no caso, fármacos ansiolíticos, pero aqui observamos o diazepam comparado com morfina, clorpromazina, fenobarbital, barbitúrico, uma comparação que nós temos observado. Ele nos estabelece que no caso dos benzodiazepínicos, eles são assim relativamente seguros, porque a dose letal é 1000 vezes maior do que a terapêutica. Por isso que os benzodiazepínicos eles se tornam, no caso, relativamente seguros. Frente a quê? A morfina, que é o opioide, a clorpromazina, que é o antipsicótico. No caso, a risperidona poderia ser. Como que funcionam estes benzodiazepínicos? Primeiro, eles trabalham através da ligação, no caso, eles precisam do GABA, que tínhamos falado, que é um neurotransmissor. Ele possui várias subunidades, alfa-beta, 1 e 2. Eles se ligam ao receptor, que é um canal iônico, que fica na superfície da membrana celular do tipo nervosa. Esse GABA não é nada mais que ácido gama-aminobutírico. Então ele se liga ao receptor. No momento que ele se liga, ele abre o canal iônico, provocando a entrada de cloro. No caso, isso normalmente, fisiologicamente, o que diminui a neurotransmissão e aumenta a formação de potenciais de ação. Isso normalmente, fisiologicamente. Na figura podemos observar um receptor vazio, na verdade. Ele não tem agonistas, aqui o canal iônico central, ele está fechado, então não permite a entrada de íons cloretos. Aí, beleza. Aí chega o GABA para se ligar no receptor, e o que provoca é o que? Uma abertura do canal. Essa abertura do canal provoca a entrada do que? Dos íons cloreto. E isso provocando uma hiperpolarização da célula. Beleza. Só que aí temos um terceiro caso na qual se liga também o benzodiazepínico. Junto com o GABA, o benzodiazepínico que vai entrar, ele vai se ligar, e isso vai potenciar a ligação do GABA, e isso vai resultar numa maior entrada de íons cloreto, que não acontecia somente com o GABA. Então essa entrada de cloreto, o que vai fazer na célula? Vai hiperpolarizar, aí tornando mais difícil sua despolarização. Lembremos
que nas células nervosas, no caso, tem os processos de polarização e despolarização. Então, a gente tem que impedir essa despolarização para que, com isso, e a parte mais importante, se reduza a excitabilidade neuronal, o que leva, né, a inibir a ansiedade, ou pelo menos os sintomas da ansiedade. Outra forma, no caso, que nós tínhamos falado, né, os benzodiazepínicos competem com o GABA e modulam os efeitos do neurotransmissor, do GABA, né, no caso. Isso leva a um aumento da frequência de abertura dos canais, do canal iônico central, aumentando a entrada de íons cloreto, no caso. Outro exemplo para mostrar aqui para vocês, aqui no meio extracelular presentes, temos o que? Os íons cloreto, temos os receptores GABA, no caso, e os receptores, no caso, mais afins com benzodiazepínicos. Aí chega, no caso, né, o neurotransmissor GABA, o qual vai se ligar ao receptor GABA, provocando abertura do canal e entrada de íons cloreto em pequena quantidade. Isso provoca hiperpolarização, que, como tínhamos falado, ela diminui a excitabilidade neuronal. Agora, se adicionamos mais um medicamento benzodiazepínico, então os dois, lembrando que falamos, competem, mas tudo para modular a atividade desse receptor. Então, ao os dois se ligarem, aumenta ainda mais a entrada de íons cloreto, a abertura é maior, a frequência e a duração. Então, entra maior quantidade de íons cloreto que vão provocar uma maior hiperpolarização que leva a uma despolarização da célula nervosa mais difícil e, por conseguinte, a uma maior uma perda, né, dessa excitabilidade neuronal. Novamente falo, evitando assim os sintomas da ansiedade. Estou mostrando uma imagem, né, mostrando novamente o que tínhamos falado dos canais. Essas ações que ela tem, no caso, elas são importantes. As ações que os benzodiazepínicos têm, eles são que diminuem a ansiedade, tem um efeito sedativo e hipnótico, no caso a amnésia anterógrada, o efeito anticonvulsivante e o relaxamento muscular. No caso, o mais importante deles, que diminui a ansiedade, precisa de baixas dosagens para inibir o sistema límbico, né, que está envolvido com essa parte emocional, no caso. Mas ele trabalha especificamente nos receptores alfa-2, que nós tínhamos falado, né? Aqui no caso tem alfa e alfa 1 e alfa 2, qualquer que for, alfa 1 ou alfa 2, é aí onde vão se ligar, no caso, esses medicamentos para provocar essa inibição do sistema límbico. Se for no caso do efeito hipnótico sedativo, aí você precisa, no caso para hipnoses, altas dosagens. E eles vão provocar o sono artificial e ele está mais envolvido, no caso, com receptores alfa 1, GABA-A. Essa amnésia anterógrada também, que seria uma perda temporária da memória, ela também diminui a capacidade de aprender e formar novas memórias. Ele atinge com o receptor alfa 1. Efeito anticonvulsivante, no caso, se deve à ligação com alfa 1. O relaxamento muscular, no caso, em altas dosagens, que vão aumentar a inibição pré-sináptica na medula espinal, vai trabalhar com receptores alfa 2. Um exemplo deles temos o baclofeno. Os efeitos benzodiazepínicos, né, ansiolíticos frente à síndrome do pânico, anticonvulsivante, anestésico, relaxante muscular, como tínhamos falado, baclofeno, hipnótico, e para amnésia anterógrada, no caso,
São parte dos efeitos que ele... Os usos terapêuticos. Primeiro, nos distúrbios da ansiedade. Então, só ressaltar que tem pequenas diferenças nas propriedades de duração da ação, que muitas vezes se falava que a duração da ação tinha muito a ver com as propriedades, mas no caso de medicamentos ansiolíticos, isso aqui é bem diferente. As mudanças são bem menores. Então, tínhamos falado dos estudos terapêuticos, distúrbios da ansiedade. Ele é eficaz com essa série, no caso de transtornos, o TAG, transtorno do pânico, o TOC, estresse pós-traumático, ansiedade social. Ele é eficaz contra eles. Às vezes ele interage e é bom para fobias e é útil para a ansiedade que provém, né, no caso de outras doenças como depressão e esquizofrenia. Ela é mais, no caso benzodiazepínicos, mais para ansiedade grave, né, já que possuem potencial, pelo fato de possuir esse potencial de viciar, devem ser utilizados por pouco tempo, tá? Ter bastante cuidado. Um exemplo deles podemos ter o clonazepam, que eles são de ação mais longa. Clonazepam, lorazepam, diazepam, né? Podemos Rivotril, Frontal, Lorex, que eles são utilizados para tratamento por tempo prolongado, pois que eles têm ação mais longa. Os efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos têm menor tolerância. Os efeitos ansiolíticos têm menor tolerância quando comparados aos efeitos sedativo e hipnótico. O que é essa tolerância? Ela é o efeito, né, da perda do efeito, que normalmente se dá entre 1 a 2 semanas. E também pode acontecer tolerância cruzada dos benzodiazepínicos com álcool ou ao etanol. Temos o alprazolam, que é o famoso Frontal, que é eficaz para o transtorno do pânico, seja em tratamentos curtos ou longos. O problema é que ela vai causar reação de abstinência em 30% dos pacientes. Ela também, no caso, esses distúrbios do sono, né, poucos benzodiazepínicos, já quando trata de distúrbios do sono, são úteis como hipnóticos. Eles vão diminuir a latência de dormir e aumentar o estágio 2 do sono, que é normalmente o mais comum e o maior de todos os estágios. Tem que ter cuidado quando se trabalha com esses medicamentos que trabalham no sono, do equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, basicamente, entre o efeito sedativo na hora de deitar e a sedação residual, o efeito ressaca, quando se acorda. Geralmente dentro deles nós vamos a falar do temazepam, estazolam, sua ação intermediária, e o triazolam, curta duração, coazepam, ação longa. Nós estamos mostrando essa figura dos diferentes estágios desse ciclo do sono. Estágio 2, que trabalha os benzodiazepínicos, que se dá 45 a 55% de duração desse sono. Então, portanto, é o que mais atinge e tem melhor fim para isso, né? Aí essa duração de ação dos medicamentos, ele tem, como tínhamos falado, ação longa, ação intermediária e ação curta, que vai de 3 a 8 horas. Temos o triazolam. Se for de ação longa, aí vem o diazepam, conhecido, o clorazepam. Os de 10 a 20 horas no intermediário, o alprazolam, lorazepam. Então, o temazepam, que é o normison, eles são administrados por via oral, né? São para pacientes que acordam com frequência. A questão da administração é bem complexo, porque algumas literaturas elas falam de 30 minutos antes de dormir, outros já falam de 1 a 2 horas, no caso, antes de dormir. O triazolam, o alcion, eles já são para aqueles que não conseguem, ou muita dificuldade para iniciar o sono, começar a dormir. Aí eles muitas vezes, com esse medicamento, se desenvolve bastante tolerância, o que dá o terrível insônia de rebote. Ele não é muito usado, no caso.
No caso de hipnótico, né, são usados por tempo limitado, menos de 2 a 4 semanas, já que pode provocar o efeito tolerância. No caso para amnésia anterógrada, né, utilizar aqueles que são de ação curta, já que são, no caso, para o caso de procedimentos desconfortáveis, como endoscopias, odontológicos, ou tem angioplastias, eles causam uma sedação consciente, ou seja, estão acordados quando estão sedados. Um exemplo clássico deles, o midazolam, que causa sedação antes da anestesia. Os usos terapêuticos, no caso, nesse gráfico, podemos falar que esses fármacos, como é o triazolam, que são mais potentes e rapidamente eliminados, causam problemas de abstinência mais frequentes e graves, comparados com os que são menos potentes e mais lentamente eliminados, como o diazepam, por exemplo, o flurazepam, continuam a estimular o sono após a interrupção. Então, tem ainda sono mesmo depois, mas são aqueles que têm, no caso, ação longa, versus aqueles que têm ação curta. Ação curta que causam problemas de abstinência. Provoca também, no caso, para tratar convulsões, tipo o Rivotril, com Diazepam, tratamento adjunto contra algumas convulsões, o Lorazepam, o Diazepam, para um estado epilético. Distúrbios musculares, geralmente o Diazepam, frente a alguns espasmos musculares, como no caso da esclerose múltipla e paralisia cerebral. Farmacocineticamente, podemos observar que os benzodiazepínicos eles têm caráter lipofílico, o qual tem afinidade, no caso, pelo sistema nervoso central, já que eles entram, né? Eles são absorvidos via oral e eles têm uma boa absorção, excretados 100% pela urina, atravessando a placenta. Eles deprimem o sistema de um recém-nascido, né? No caso, então, tem bastante cuidado, tem que ser de preferência administrados antes do parto. O tempo de vida média desses medicamentos, eles têm que ter cuidado entre a duração e a utilidade. Então, se é um tempo maior de duração de ação, a utilidade terapêutica também perdura, do que um medicamento que tem um tempo de vida média curto e sua utilidade terapêutica também é curta. A dependência que eles criam, né, no caso, pode ser no caso física e psicológica. Isso se deve basicamente ao aumento das doses por longos períodos, uma interrupção abrupta que pode provocar os sintomas, abstinência, confusão, ansiedade, agitação, intranquilidade e insônia. E convulsão raramente se observa isso. Então, como tínhamos falado agora há pouco, os benzodiazepínicos que têm um tempo de vida meia curta podem causar, no caso, abstinências e reações mais abruptas e graves, comparados com aqueles de vida longa. Os efeitos adversos mais comuns, sedação e confusão, mas eles também podem provocar ataxia, se são em doses elevadas, podem afetar a parte cognitiva, no caso, perda de memória e capacidade de aprender novas coisas, insônia de madrugada, ansiedade de dia, amnésia, confusão. Praticamente é muito problema que ela gera. Ter cuidado com pacientes que são hepatopatas e evitar em pacientes com glaucoma, especificamente ângulo fechado. Tem que ter cuidado também, se consumidos com álcool, eles são potencializados os efeitos hipnóticos sedativos. Isso normalmente a gente escuta quando um paciente se intoxica ou é tentativa de suicídio com alguns dos benzodiazepínicos. Agora temos outro grupo, que são os antagonistas de receptores benzodiazepínicos. No caso, o nosso candidato flumazenil, Lanexate, ele somente de uso hospitalar, já que é via intravenosa, ele reverte os efeitos dos benzodiazepínicos, então é um antídoto frente a imaginemos uma situação que seria de uma tentativa de suicídio. Ele tem um início e uma duração rápida, né? No caso, um início de 1 hora e uma duração de aproximadamente também 1 hora. O problema é que ele pode causar convulsões se você administrar em conjunto com antidepressivos
tricíclicos ou antipsicóticos, né? Risperidona, clorpromacina. Efeitos adversos que esse flumazenil tem é da tonturas, náuseas, vômitos, emese e agitação. Isso falando que são utilizados no caso de superdosagens, envenenamento, tentativa de suicídio. Bem, basicamente até aqui estamos falando dessa primeira parte da nossa aula de farmacologia, no caso ansiolítica, hipnóticos sedativos. Na próxima aula continuaremos com a segunda parte. Qualquer dúvida pode encontrar este vídeo, será postado no caso no meu canal de YouTube, Álvaro Gaudos. Obrigado, até mais.